Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois eu espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora eu vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judeia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar? Soberano Deus e Pai eterno, nós rendemos graças ao Senhor nessa manhã pela oportunidade de mais uma vez podermos ouvir a Tua palavra. Nós somos gratos também por todos esses meses os quais o Senhor preparou para nós, para que estivéssemos aprendendo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós já temos ouvido sobre a importância da doutrina e da prática dela na vida cristã, e isso tem sido muito edificante. É um grande privilégio, uma vez que poucas igrejas se dispõem a conhecer de fato as Escrituras como o Senhor a deixou. Nós nos consideramos abençoados e privilegiados nesse momento tão difícil, de tanta heresia, de tantos falsos ensinos, de tantos equívocos. Nós temos a oportunidade de conhecer a Tua palavra expositivamente. Também pedimos ao Senhor, não apenas pela iluminação do nosso conhecimento, mas para que o Senhor nos dê um coração amoroso, um coração sensível, um coração que de fato seja voltado para Ti, para que nós possamos viver piedosamente, para que nós tenhamos temor ao Senhor e reverência à Sua majestade, para que o brilho do Evangelho esteja presente na nossa vida, no nosso testemunho, da maneira como nós vivemos nesse mundo, sendo luz para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido muito nessa carta, né? O apóstolo Paulo, desde o capítulo 1, ensinou principalmente a respeito de doutrina. A carta aos Romanos ela é muito consistente, os irmãos perceberam isso, né? A quantidade de doutrina que Paulo nos ensina nessa carta. Ela foi a carta que mais impactou a igreja ao longo da história. Grandes homens que foram muito usados por Deus
foram impactados na leitura da carta de Paulo aos Romanos, como, por exemplo, o famoso Santo Agostinho, no século IV, e o precursor da Reforma Protestante, Martinho Lutero, no século XVI. Eles leram essa carta, Deus abriu a mente deles, e Deus depois usou esses homens com muito poder, com muita autoridade. E ler a carta de Paulo aos Romanos é enriquecedor, porque nós aprendemos aquilo que é muito consistente para nós, que é o Evangelho. E o que é que nós temos aprendido durante todos esses capítulos? Que a essência do Evangelho é uma pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que nós temos aprendido converge, se volta para a pessoa do próprio Jesus. Vocês podem observar que em todo o tempo o apóstolo Paulo está preocupado com uma única coisa: orientar a igreja para que ela dê recursos para ele pregar na Espanha. O objetivo de Paulo é fazer missões, é pregar o Evangelho, é falar de Cristo, é anunciar a salvação aos povos não alcançados. Então, até o capítulo 11, ele encheu a igreja de conhecimento doutrinário. No capítulo 12, ele disse à igreja: bom, agora que vocês conhecem a doutrina, como é que vocês devem viver? Então vocês vão tomar esse conhecimento, não vão viver segundo o mundo, mas vão ser transformados, a mente de vocês vai ser transformada pela palavra de Deus, para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E desde o capítulo 12 até o finalzinho do capítulo 14, Paulo vem explicando como é que os irmãos deveriam viver. Falou sobre brigas na igreja, os irmãos judaizantes estavam tendo problema com os pagãos que eram convertidos. Pode comer isso, não pode, pode beber vinho, não pode, celebra essa festa ou não, guarda o sábado ou não guarda. Paulo falou: vivam em unidade, deixem de lado as questões secundárias e aprendam a viver na liberdade cristã, limitada pelo amor ao próximo. Então, eu entendo a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus e eu respeito. O limite é o amor para com o meu irmão. E ele chamou alguns de fortes e outros de fracos. Agora, Paulo já concluiu tudo aquilo que ele queria. Seu objetivo final é explicar aos irmãos o que é que eu quero de vocês. E Paulo vai responder aqui no finalzinho do capítulo 15, explicando que ele é um apóstolo e que Deus o chamou para ser pregador do evangelho entre os gentios. Então ele quer pregar na Espanha. Depois de ter ensinado tudo isso, ele vai explicar para a igreja, então, qual é o seu objetivo. E ele começa apresentando o seu apostolado. A gente precisa lembrar que a igreja não conhecia Paulo. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo nunca foi pastor daquela igreja. Ele conhecia vários irmãos da igreja, mas na igreja mesmo ele nunca esteve. Então ele vai apresentar o seu apostolado. E ele faz isso do versículo 14 até o 21. Olha só que interessante, o versículo 14. Certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Por que Paulo começa dizendo à igreja: olha, eu estou certo de que vocês têm conhecimento, de que vocês estão cheios da palavra de Deus e de que vocês são maduros o suficientes para corrigir uns aos outros? Porque Paulo está escrevendo para a igreja de maneira muito ousada. Desde o capítulo 1 ele vem falando pesadamente para a igreja, dando advertências à igreja, doutrinando a igreja, e de repente alguém poderia questionar: mas espera aí, quem esse homem pensa que é para escrever para a nossa igreja aqui em Roma de uma maneira tão ousada? Me parece que Paulo não conhece a nossa igreja. Me parece que Paulo não sabe a maturidade que nós temos. E aí Paulo começa: não, eu estou certo, eu sei, certo estou, já tenho conhecimento disso. Vocês não são estranhos para mim, eu conheço a igreja de Roma. Eu estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Eu estou certo de que vocês têm amor. Eu estou certo de que vocês são bondosos uns para com os outros, que vocês têm esse cuidado. Eu não tenho dúvidas disso.
Também estou certo de que vocês são cheios de conhecimento. Conhecimento aqui é o Evangelho. Porque alguém poderia pensar, mas esse homem vem falando de doutrina como se nós fôssemos uma igreja de ignorantes, de nécios. Ele diz, não, eu estou certo de que vocês aí da igreja de Campinas, vocês conhecem o Evangelho. Eu não tenho dúvidas disso. As notícias que chegou para Paulo eram notícias boas. A igreja era bem vista, a igreja era bem respeitada, a reputação era boa. E isso aqui é maravilhoso, né? Quando uma igreja tem uma boa reputação. Como é gostoso quando você escuta alguém dizendo assim, olha, eu ouvi falar lá da igreja de Campinas, poxa, vocês são firmes, né, no ensino doutrinário. Um pastor disse isso para mim, eu fiquei tão feliz. Ele falou assim, olha, pastor Luiz, a igreja é bem vista no presbitério, porque independente do momento que a gente esteja passando, nunca se ouviu dizer que a igreja mudou de posição. Nunca tem novidade, assim, novidade no sentido de vocês estão inventando alguma coisa. É só acessar as redes sociais e a igreja é a mesma. Está lá, a mesma doutrina, o mesmo evangelho, a mesma posição, o mesmo jeito de culto. E isso é admirável, porque muitos ficam tentando, uma hora é uma coisa, né, de repente não dá certo, ele tenta uma outra estratégia, a igreja começa com um movimento novo, sempre pensando nas pessoas, mas vocês continuam firmes. E Paulo está feliz com a igreja, ele diz assim, olha, vocês estão cheios de conhecimento, vocês têm conhecimento do evangelho, e vocês são aptos. Apto é maduro. Vocês não são novos convertidos, vocês não são pessoas nécias, ignorantes, vocês são crentes firmes, crente maduro, vocês têm aptidão para admoestar uns aos outros. Quer dizer, existe na igreja pessoas qualificadas para que ele mesmo chegue ao outro irmão e diga assim, irmão, você precisa melhorar seu procedimento. Um ao outro, admoestando. E aí no verso 15 ele diz, em parte vos escrevi mais ousadamente como para vos trazer isto à memória. Ou seja, eu não estou escrevendo para vocês assim tão ousadamente, porque eu acho que vocês não têm conhecimento. Na verdade, eu estou escrevendo ousadamente em parte para trazer isto à memória. O que significa isto? A doutrina. Isto que vocês entenderam, a redenção, a justificação, a depravação dos homens, a justiça de Deus, a salvação pela som. Som. Não pega o outro. Som. Som. Amém. Voltando. Ele escreve à igreja ousadamente, não porque os irmãos não tinham conhecimento. Ele escreve à igreja ousadamente para que os irmãos tragam à memória. Ele diz assim, para que vocês tragam isto à memória. Aqui, irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante. Às vezes a gente pode até pensar assim, poxa, mas tanta pregação, né, tanta repetição. Paulo sabe disso. E ele entende que frisar, lembrar, repetir é importante para nós. Trazer à memória as verdades da palavra de Deus. Então Paulo está lembrando a igreja, olha, não deixem de permanecer ou de perseverar na doutrina. Porque é uma tendência natural do nosso coração nós abandonarmos os princípios da palavra de Deus.
Se nós não nos apegarmos com vontade, se nós não nos dedicarmos, a tendência nossa é esfriar na fé. E nós acabamos abandonando o papel cristão, as nossas responsabilidades. E todos nós um dia estaremos diante de Deus para prestar contas, né, do conhecimento que Ele nos deu, como é que nós estamos praticando a palavra de Deus e se nós estamos ou não levando a palavra de Deus. Porque a carta aos Romanos é uma carta missionária. Aí no verso 15 ele diz, pela graça que por Deus me foi dada. Ele, como apóstolo, ele tem autoridade, mesmo não sendo conhecido da igreja, ele tem autoridade para falar com aqueles irmãos, para ousadamente pregar o evangelho. Verso 16, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. A igreja de Roma era uma igreja formada por muitas pessoas que tinham vindo do paganismo. Eles não eram todos judeus. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou apóstolo entre os gentios. Se na igreja de Roma tem vários gentios que se converteram ao evangelho, logo a igreja de Roma é a minha jurisdição. Então eu tenho autoridade sobre vocês, é por isso que eu falo ousadamente, porque eu sou apóstolo entre os gentios. E aí na igreja existem muitos que não eram judeus e que se converteram ao evangelho. Então eu tenho autoridade para falar com vocês. E aqui Paulo vai usar uma expressão que não pode passar despercebida de nós. Ele diz assim, para que eu seja ministro de Jesus Cristo. O que significa isso? Paulo está usando uma linguagem do Antigo Testamento. Quem é que ministrava no Antigo Testamento? O sacerdote e os levitas. Ministro aqui é liturgos, era aquele responsável pelo serviço público. Ele era responsável pelo culto oferecido a Deus, mas de maneira pública. Na nossa cultura, às vezes a gente não percebe o que é um culto, né? Nós temos o costume de falar assim, eu estou assistindo um culto. Ninguém assiste um culto. Se você veio para a igreja, mas não está participando do culto, você está apenas sentado, pensando num monte de coisa, mas não tem conexão com o serviço de adoração, eu disse, você vai ter que me desculpar, mas você perdeu o seu tempo aqui, porque você não está prestando culto a Deus. Porque o culto a Deus é a reverência diante dele, eu sei quem Deus é e sei quem eu sou. Como pecador justificado, como dizia Lutero, né? Sempre pecador e sempre justificado, eu estou diante de um Deus que me salvou da condenação eterna e eu presto um serviço de adoração. Deus continua sendo Deus independente do que eu faça. Se você falar assim, eu não quero mais saber da igreja, não quero saber de ninguém, não quero compromisso com nada, o problema é seu. Deus continua o mesmo e você vai morrer um dia e estará diante dele, querendo ou não. O ateu pode dizer assim, eu não quero saber de Deus, ou Deus não existe, mas um dia ele vai morrer. Ou alguém piedoso e que se dedica também. Às vezes a gente fica muito preocupado, né, com a vida, com os filhos, com o casamento, com a casa, com o carro. Mas, irmãos, tudo isso vai acabar. Tudo isso. Nós temos como algo eterno para nós o culto a Deus. O que a gente faz aqui continuará fazendo na eternidade. É que aqui nós estamos com sentimentos mesclados, né, com ansiedade, com preocupação, porque nós temos planos, objetivos. E Paulo ele não vai dizer que isso não existe, ele não vai tirar isso da realidade dos irmãos, ele vai falar sim dos planos e propósitos, mas o objetivo dele, ainda no verso 16, é que ao ser ministro de Deus, ele consiga tornar agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Se o sacerdote lá no Antigo Testamento era o responsável por receber a oferta dos israelitas e apresentar ela de maneira agradável a Deus, Paulo está dizendo, olha, os gentios que também se oferecem a Deus como oferta agradável a Deus, eu sou o ministro, eu sou aquele que prega aos gentios
para que a vida deles seja apresentada diante de Deus. Graças ao ministério do apóstolo Paulo, Deus levou sua palavra aos vários lugares daquela época, né? Paulo ele pregou, e aqui nós vamos ler, em toda a região da Judéia, até o Ilírico, uma região geograficamente muito extensa, e ele quer pregar em Roma, e ele quer continuar subindo até pregar na Espanha. Se hoje o evangelho chegou até nós, é porque Deus levantou homens capacitados, cheios do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Verso 17. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Ele continua frisando, olha, o meu objetivo ao exercer a minha vocação é buscar a glória de Deus. É fazer com que Deus seja engrandecido, a glória em Jesus Cristo nas coisas pertencentes a Deus. Hoje o sacerdócio é universal. No Antigo Testamento, só o sacerdote é que oferecia um serviço a Deus. Hoje, o sacerdócio é de todos os crentes, pertence a todos nós. Então, quando você trabalha, independente do que você faz, você deve exercer a sua profissão para Deus. Tudo o que você faz na vida deve ser ofertado como um culto a Deus. Tudo. O cuidado que você tem com todas as coisas deve ter sempre isso como objetivo, buscar a glória de Deus. Então eu faço com zelo, faço com amor, porque o meu objetivo é que Deus seja glorificado em todas as coisas. Verso 18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Pensa na igreja agora, recebendo a carta do apóstolo Paulo e ouvindo todas essas instruções, alguém poderia ficar um pouco impressionado e pensar, será que esse homem é de fato um apóstolo? Será que ele não é um itinerante aventureiro? Ele quer vir para Roma, ele quer hospedagem, ele quer dinheiro, porque Paulo, quando ele fala, para vocês me enviarem para a Espanha, Paulo está dizendo assim, para vocês pagarem a minha viagem missionária. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso financeiro. Será que esse homem não é um aventureiro, um marqueteiro? Será que ele não está fazendo propaganda do seu ministério? E ele então diz assim, eu jamais ousaria dizer qualquer coisa que Cristo por mim não tenha feito. Isso aqui é uma frase de Paulo que serve como uma advertência a esses pastores, missionários, a esses ditos apóstolos mentirosos que existem na mídia e no mundo afora. Gente que fica falando coisas que Deus fez através dele que são mentiras. Existem muitos mentirosos hoje em dia. Falsos testemunhos, coisas inventadas para ajuntar a multidão. Paulo disse, eu jamais ousaria dizer qualquer coisa que Cristo por mim não tenha feito. Por quê? Porque o objetivo dele nunca foi fama. Paulo nunca esteve preocupado com palanque. O apóstolo Paulo nunca esteve preocupado em ser reverenciado, em ser admirado. O objetivo dele é esse que ele deixou no versículo 18, para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Esse é o norte do ministério pastoral. Fazer com que as pessoas obedeçam por palavra, ou seja, fazer com que as pessoas que ouvem a pregação entendam o evangelho e obedeçam pela palavra. E por obras, testemunhem, tenham uma vida piedosa, uma vida cheia da graça de Deus. O objetivo sempre foi esse, mesmo quando ele diz o que Cristo por mim não tenha feito, porque ele está fazendo menção do dom apostólico, ele operou milagres, ele tinha dado por Deus a capacidade de operar milagres,
E Paulo realizou muitos milagres, aliás, Deus realizou através do apóstolo Paulo, mas o objetivo sempre foi esse: fazer com que as pessoas obedeçam por palavra e por obras. Aí no 19, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Paulo está agora dando uma evidência para a igreja de que ele é um apóstolo. Não bastava ter o conhecimento, não era suficiente só pregar, não adiantava Paulo só escrever a carta. Paulo tinha que ter uma evidência visível de que ele era um apóstolo. E Paulo disse assim: a evidência é o poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito Santo. Então, o que Deus operou milagrosamente prova que eu sou um apóstolo, então Roma é a minha jurisdição. Interessante isso aqui, né? Dizer que é apóstolo é fácil. Poderia falar assim: oh, irmãos, Deus me deu uma revelação, como muitos fazem. Fui numa conferência apostólica e alguém lá disse assim: olha, a partir de hoje Deus está te chamando para o apostolado. Qual a evidência? Bom, a primeira coisa, para ser apóstolo, tem que nascer há pelo menos uns 2000 anos atrás. Porque o apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular. Ele teria que ter visto Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo foi rejeitado durante muito tempo. Porque várias pessoas diziam assim: mas ele não andou com Jesus, como que ele é apóstolo? Aí Paulo conta o testemunho no caminho de Damasco, quando Jesus se revela a ele. Mas não bastava apenas dizer que era apóstolo, tinha que ter o dom apostólico. E ele fala assim: eu operei sinais e prodígios. E não eram milagres manipulados, não. Eram coisas que eram ali, à vista das pessoas. O milagre acontecia. E não existia nenhum tipo de movimento. E ninguém precisava fazer campanha para o milagre acontecer. Paulo simplesmente chegava, colocava as mãos e determinava um milagre. Porque isso era uma capacidade dos apóstolos. E Paulo tem essa evidência. Agora, mais do que os milagres, ainda no 19, eu tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Hoje, infelizmente, além de não ser milagres, grande maioria, tudo falsificação, não tem evangelho. E ainda que fosse um milagre e não tem evangelho, não serve. Porque é melhor uma pessoa morrer com uma doença e ir para o céu do que receber a cura e ir para o inferno. O mais importante, ou o objetivo do milagre, aqui na evidência apostólica, não era a fama de Paulo. O objetivo ao operar o milagre é pregar o evangelho. E ele disse: eu tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. 20. Me esforcei para anunciar o evangelho. Todo o trabalho, todo o esforço de Paulo sempre foi para anunciar o evangelho. Paulo nunca disse assim: irmãos, orem por mim, para que quando eu for a Jerusalém, eu consiga operar um monte de milagres, para que os paralíticos andem, para que os mudos voltem a falar, os cegos. Paulo nunca pediu isso. Ele nunca disse assim: olha, orem por mim, para que ao chegar em Roma, as pessoas sejam libertas dos espíritos imundos. Não, ele disse assim: orem por mim para que eu pregue o evangelho. O evangelho é o mais importante, porque o que salva não é o milagre, o que salva é o evangelho. Sem evangelho não há salvação. Se não tem o evangelho, tem a ira de Deus, e se tem a ira de Deus, logo há o inferno. Então, me esforcei para anunciar o evangelho, ainda no 20, para não edificar sobre fundamento alheio. Ele nunca esteve preocupado em fazer a obra de Deus num lugar onde o evangelho já estava sendo pregado. Mesmo que fosse uma região metropolitana,
mesmo que fosse uma região rica, mesmo que a igreja fosse grande naquele lugar, mesmo que houvesse uma multidão de pessoas que admirassem Paulo, mas se o evangelho já estava fundamentado lá, Paulo disse assim: eu não quero fazer obra naquele lugar, porque eu não quero lançar sobre fundamento alheio. Ou seja, se um outro apóstolo já pregou lá, não há razões para eu ir. Quando ele fala de Jerusalém, ele diz assim: olha, orem por mim, porque eu quero levar a oferta para Jerusalém. Ele não está dizendo, orem por mim para eu pregar o evangelho em Jerusalém, porque Jerusalém já tinha o evangelho pregado por Pedro, por Tiago, por João. A igreja de Jerusalém era a igreja mãe. Não era essa a preocupação de Paulo. Paulo sempre disse na carta: eu quero pregar o evangelho aos gentios, eu quero pregar o evangelho aos povos não alcançados. Hoje é o contrário. Quando o camarada diz que é apóstolo, ele está nas grandes capitais, está na mídia. Ninguém quer ser apóstolo no sertão do Nordeste, no meio da pobreza. Ninguém quer ser apóstolo no Haiti, na Etiópia. As pessoas querem ser apóstolos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, né? Os países europeus. Que é aquele apóstolo que está em evidência. Mas Paulo não está preocupado em edificar sobre fundamento alheio. Por quê? Ele cita Isaías 52:15, verso 21. Antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Eu não sei se você acompanha as pesquisas sobre igrejas, mas, lamentavelmente, hoje no mundo, existem mais igrejas no modelo apostólico do que no modelo tradicional. Desde que começou esse movimento de apóstolos, os pastores que pertenciam a igrejas tradicionais, tradicional que eu falo no sentido de governo, esses pastores decidiram sair de debaixo da liderança de suas igrejas e agora ser dono do próprio ministério. Então eu não presto contas mais a ninguém, porque eu sou um apóstolo, né? Então Deus fala comigo e eu falo com o povo. E eu já vi de tudo, irmãos. A gente acompanha as redes sociais, desde a oferta aos pés do profeta, a objetos consagrados, sabe, tipo de veneração, maldição. Gente que se diz apóstolo, falando: olha, se você prega e fala que eu não sou apóstolo, eu vou amaldiçoar a tua vida. Estava rolando aí recentemente um dito apóstolo, amaldiçoando aqueles que não queriam abençoar o seu ministério. Esses homens são falsos profetas, falsos pregadores, porque os apóstolos, eles fundamentaram a igreja. Eles lançaram as bases. Os apóstolos escreveram o cânon, as escrituras. Eles foram testemunhas oculares. Eles foram usados por Deus. Eles tinham o dom de operar milagres para evidenciar o chamado apostólico. Então Paulo, depois de dar a evidência do seu apostolado, ele então agora apresenta os seus planos. Bom, ele já falou da doutrina, já falou como a igreja deve viver, já provou que ele é apóstolo, agora então ele vai apresentar o seu plano. Tudo isso para desembocar aqui. Agora eu vou falar para vocês o que é que eu quero. Eu vou falar para vocês qual é o meu objetivo. Ele está em Corinto, escrevendo a carta. Ele tem o amanuense. Amanuense era uma pessoa que escrevia para ele. Não tinha lá escrevendo o rolo, né? O pergaminho, estava escrevendo para ele. E ele, saindo de Corinto, ele vai levar as ofertas da Macedônia e da Acácia para Jerusalém. Depois ele quer subir para Roma, ver os irmãos, conversar com os irmãos, conseguir recurso, pregar o evangelho na Espanha. Ele vai apresentar os seus planos. Verso 22. Muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Paulo esteve muitíssimo ocupado pregando o evangelho. Ele ficou nessas regiões aqui de Jerusalém, aos arredores do Ilírico,
de 12 a 15 anos pregando o evangelho. Então ele sempre esteve muito ocupado pregando a palavra de Deus. Paulo não era ocioso, ele não perdia tempo, ele era muito trabalhador, perseverante, e ele disse assim, olha, muitas vezes eu quis ir para Roma, mas eu fui impedido por causa do meu trabalho, impedido por causa das minhas ocupações apostólicas. Mas agora, verso 23, que não tenho mais demora nestes sítios, ou seja, que não tenho mais o que fazer aqui, agora que eu já cumpri a minha missão, já preguei em tudo que é lugar que vocês imaginar. Já pensou nessa possibilidade, irmãos? Vamos mudar a nossa igreja agora para outro lugar, porque aqui a gente já pregou para todo mundo. Vamos fazer um trabalho missionário, porque aqui todo mundo já ouviu. Paulo está dizendo isso, agora que não tenho mais demora nesses sítios, né? Não há razões para eu permanecer aqui. Verso 24, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que de lá serei encaminhado por vós, depois de ter gozado da vossa companhia. Já imaginou se Paulo fosse a persona non grata? Já imaginou se ele fosse uma pessoa não desejada naquele lugar? Porque ele se oferece. Ele diz assim, olha, de passagem, eu verei vocês, eu quero hospedagem aí, eu quero estadia na casa de alguém. É como se ele estivesse mandando uma carta, se fosse hoje, ligando para a igreja de Campinas, pastor Luiz, avisa os irmãos que eu vou passar aí por Campinas e eu quero hospedagem. Arruma a casa de alguém aí para mim, porque não tinha hotel, não tinha pensão, assim como nós temos hoje. Então arruma hospedagem para mim em Roma, eu espero que de passagem eu veja vocês. E agora, ele é muito ousado, ele diz assim, e que de lá, né, de Roma, eu seja encaminhado por vós. Além de dizer, irmãos, quando eu for para Roma, vocês me arrumem uma hospedagem, vocês se organizem aí, porque vocês vão bancar a minha viagem. Eu preciso que a igreja se mobilize e me envie para a Espanha, para eu pregar o evangelho. Então vocês vão me dar recurso financeiro, sustento financeiro, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ele ainda vai aproveitar para conhecer os irmãos, para fazer amizade, para ensinar um pouco sobre o evangelho, para tirar algumas dúvidas, para estar com a igreja. Deve ter sido uma experiência maravilhosa, né? Irmãos, nós vamos receber o apóstolo Paulo. Ele vai ficar com a gente aqui durante um tempo. Eu imagino, deixa ele hospedar na minha casa, eu quero conversar com esse homem a noite toda. Você já recebeu na sua casa alguém muito querido? Como é gostoso. Eu teria um enorme prazer. Falar, Paulo, você dorme na minha casa essa noite. Vamos lá jantar. Aí eu imagino Paulo sentado à mesa e fazendo um monte de pergunta, né? Como foi a sua experiência? Como que Jesus se revelou a você? Na época que mataram Estevão, a capa foi lançada aos seus pés, Paulo. Como que você se sente? Você foi perseguido. Depois, você ficou 3 anos, desapareceu. Ouvi dizer que você foi lá para a região da Arábia. O que aconteceu, Paulo? Você falou numa das suas cartas que você foi arrebatado ao 3º céu. Que negócio é esse? É inefável, você não pode falar para ninguém. Fala só para mim, não conta para ninguém. O que você viu? Como é que é Jesus? É verdade que uma víbora picou você e você não morreu? Mas como assim? Então, irmãos, Paulo pede hospedagem na igreja. E agora a igreja se reúne, irmãos, quem tem condições de ajudar, a viagem não fica barato, né? Ele tem que subir de navio para a Espanha, e a gente precisa dar recurso para Paulo. Ele saiu de Corinto, foi para Jerusalém, vai vir para cá e daqui ele vai para a Espanha, e nós precisamos nos organizar. Então, ele já recebeu a carta, nós vamos ver isso aqui à noite, foi uma mulher que levou a carta, né? E ele
precisa do recurso da igreja para continuar fazendo a obra de Deus. Então, Paulo apresenta os seus objetivos, ele sabe que a igreja precisa acolhê-lo, e no verso 25 ele diz assim: mas agora, nesse momento, eu não vou direto para Roma, nesse momento eu vou para Jerusalém para ministrar aos santos. Eu vou levar uma oferta que os irmãos arrecadaram para ajudar a igreja de Jerusalém. Os irmãos estão passando por dificuldades. A igreja de Jerusalém foi a igreja mais rica, porque era a maior igreja. Quando eu falo igreja, você não pode pensar em igreja como hoje, tá, irmãos? Não era assim um templo em Jerusalém, não existia isso. As igrejas eram nas casas. Então eram várias casas espalhadas por Jerusalém, onde haviam judeus que tinham se convertido. Não era permitido um templo, não tinha lá primeira igreja presbiteriana de Jerusalém, não existia isso não. Eram as casas, mas era a igreja mais abastada. Só que o imperador Cláudio começou a perseguir os cristãos e a arrestar os bens. Ele prendia juridicamente os bens. Então, se você tinha uma casa no seu nome, ela ficava bloqueada na justiça porque você tinha virado um cristão. E os irmãos começaram a empobrecer, ficaram sem recurso. Os comerciantes, os irmãos autônomos, né? Os irmãos que tinham empregados, os judeus ricos, se converteram, sofriam até o ostracismo, né, o isolamento social. Aí a igreja começou a passar dificuldades. E aqui surge algo muito interessante. Verso 26 e 29. Ele diz: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta. Macedônia e Acaia eram igrejas pobres. Eu tinha falado Acácia, é que eu fiquei com autopeças na minha cabeça, porque eu fui comprar uma homocinética do carro. A Acaia, eles eram pobres. E o que nos ensina aqui é que uma igreja não precisa ser rica e abastada, ela tem que ser generosa. Esse negócio de que quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar, isso é mentira. A generosidade está no coração também do pobre. E a igreja ensinou isso, eles levantaram recursos para enviar para a igreja de Jerusalém. Paulo diz assim que é uma espécie de reconhecimento. Porque se na Acaia e na Macedônia o evangelho chegou, é graças ao que Deus fez em Jerusalém. Então, se Jerusalém compartilhou com eles os bens espirituais, nada mais do que justo compartilhar os bens temporais, os bens materiais. Então, a igreja decidiu ajudar os irmãos. Aí no verso 30, ele diz assim: eu rogo-vos, irmãos, eu peço a vocês, eu imploro a vocês, eu suplico. Paulo faz isso. Só que me anima, porque às vezes parece que as pessoas não têm motivação. Eu já vi pastor dizendo assim: tem hora que dá vontade de abrir mão, deixa para lá. As pessoas não levam as coisas de Deus a sério. Mas Paulo é apóstolo, ele diz assim: não, mas eu rogo, irmãos, eu suplico, eu peço a vocês, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, assumam esse compromisso, coloquem a mão no bolso, ajudem, sejam generosos, tenham como prioridade as coisas de Deus, parem de se preocupar só com a vida de vocês. Verso 30 ainda: combatam comigo nas vossas orações, peçam a Deus por mim, clamem a Deus, lutem em oração. Olha só, é importante ter projeto. Paulo tem um projeto. Paulo tem planos, ele quer ir para a Espanha. Aliás, ele está em Corinto. Em Corinto ele ficou 18 meses com Priscila e Áquila. Ele plantou uma igreja na casa desse casal. Ele trabalhou fazendo tendas com esse casal. Aí ele pregou o evangelho em Corinto. Quando ele percebeu que a igreja já estava bem fundamentada, agora ele pega o dinheiro que a Acaia e a Macedônia enviou e ele vai levar esse dinheiro para Jerusalém para ajudar os irmãos necessitados, para cuidar da igreja, para que a igreja não padecesse aquela perseguição. Depois ele diz assim: olha, orem comigo, porque eu estou planejando ir para Roma, depois para a Espanha, mas ele não faz nada sem oração. Planeje a sua vida, faça projetos.
deseje ter as coisas, tenha vontade, busque realizar grandes coisas, não tem nenhum problema com relação a isso, mas nunca abandone a vida de oração. Nunca deixe de colocar a vontade de Deus como prioridade na sua vida. Tenha muitos sonhos, tenha muitos planos na sua vida, mas é necessário orar, é necessário analisar, às vezes ouvir a palavra, receber orientação e conselho da parte de Deus, para depois tomar decisão. As pessoas fazem totalmente ao contrário. Toma decisão, aí depois vai orar por que não está dando certo. Aí depois vai ouvir o conselho do pastor, dos irmãos, aonde é que estou fazendo errado. Quando na verdade deveria orar antes, fez o plano, apresenta em oração. Ouça a palavra de Deus, peça conselhos, analise, aí você toma a sua decisão. Não é o contrário. Processo vem primeiro com o desejo, com a vontade de fazer alguma coisa. Eu tenho muitos sonhos, eu já apresentei diante de Deus muitos projetos, mas eu sei que alguns talvez não vão acontecer, talvez sejam desejos do meu coração, que não tenha a ver com a vontade de Deus para esse momento, ou que não esteja alinhado com o propósito de Deus. Eu não sei. A oração é que vai me moldando. A oração não muda Deus, Deus não vai mudar por causa da sua oração. Deus é que nem um pai, né? O pai fala não para o filho fica, pai, faz. Aí o pai fala, tá bom, vai, faz. Deus não faz isso. Não se engane. Se você fizer alguma coisa, é por conta própria. É lógico que na soberania exaustiva de Deus, Deus já havia determinado todas as coisas. Mas não coloque Deus como coparticipante dos seus tropeços. Nós é que somos autores dos nossos pecados. Aí o que a gente faz? A gente sofre as consequências dos erros que nós cometemos. Por quê? Porque a oração vai nos moldando. Eu já desisti de tanta coisa em oração, não da oração, mas desisti porque orei. Porque se tivesse insistido em fazer, eu teria sofrido. Então na oração, Deus não mudou a vontade dele, mas ele mudou a minha vontade. Então a minha vontade foi se adequando ao propósito de Deus. Paulo disse assim, olha, eu já quis ir para Roma várias vezes. Alguns irmãos até questionavam o fato de Paulo não ter ido para Roma. Falou, mas eu fui impedido, não dava. Tinha trabalho aqui, eu tinha que pregar aqui, eu tinha que fundamentar a igreja, doutrinar a igreja. Não tive condições de ir antes. Mas agora eu estou planejando ir para Roma. Mas tem uma coisa, me ajuda em oração. E se Paulo fosse morto no dia seguinte? Se ele fosse preso e não conseguisse mais sair da prisão? Então me ajudem. Porque antes de ir para Roma, no verso 31, ele vai dizer o que é que ele vai fazer. Antes de ir para Roma, ele disse assim, eu vou para Jerusalém, levar as ofertas. Então orem para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judeia. Existiam pessoas naquela região que não aceitavam os cristãos. Foi naquele lugar que Jesus foi perseguido, crucificado e morto. Paulo sabe do perigo que existe naquele lugar. E ele diz, irmãos, orem por mim, para que Deus me livre dos rebeldes, para que eles não me prendam, para que eu não seja apedrejado, para que eu não seja entregue ao Sinédrio, para que eu não seja entregue a Roma, ao império. Orem para que Deus me dê esse livramento. E que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Olha só. Além de levantar o recurso, de viajar para Jerusalém, corri o risco de alguns irmãos chegar e falar assim, eu não quero o seu dinheiro não, eu não aceito. Quem que mandou? A região da Judéia. Quem que mandou esse dinheiro aqui para Jerusalém? Foi a Macedônia, foram os gentios. Não quero, desse povo eu não quero. Ainda tinha isso. Acredita num negócio desse? Além da perseguição, além da luta, além dos rebeldes, além dos incrédulos,
Ainda existiam pessoas na igreja que resistiam. Não, eu não quero. E Paulo diz: orem, para que eu seja bem, para que o que eu faço seja bem aceito pelos santos, para que os irmãos tenham um coração voltado para a vontade de Deus. É o verso 32. A fim de que pela vontade de Deus, soberania, o que você está vivendo, o que você está passando, faz parte do plano de Deus para a sua vida. Às vezes nós entramos em circunstâncias delicadas, né? Como que alguém vai dizer assim: pastor, eu estou tendo um problema na minha família, separação, filhos, problema com drogas, problema financeiro, desemprego, gente tem se levantado contra mim, contra a minha família, problemas na empresa, diagnóstico de uma doença. E o Senhor vem falar para mim que Deus tem uma vontade em tudo isso? Paulo está dizendo: tem. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade que se revela em circunstâncias que às vezes a gente não entende. Essa semana, a irmã Luciana ligou para mim e falou: pastor, o Josemi pediu, se for possível, o senhor ir na central da Unimed buscar os medicamentos da Ana Júlia, na Andrade Neves. Aí eu fui na Unimed. Quando eu entrei, irmãos, naquele lugar, eu comecei a refletir como é a condição de alguém que precisa ter esses cuidados especiais. Porque às vezes a gente reclama que não tem dinheiro no bolso. Às vezes a gente reclama disso. Às vezes a gente levanta de manhã e reclama que o dia não está legal, que as coisas não... E eu fiquei imaginando se a Ana Júlia fosse a minha filha, que precisa de sonda, tem traqueostomia, que eu sei que ele já precisou entrar na justiça 4 vezes porque a Unimed rompeu o contrato, mesmo ele pagando o convênio, a Unimed não quer pagar o tratamento. Preenchi um requisito, aguardou, fez uma análise, me trouxe um saco enorme de medicamento. Soro, scalp, gaze, luva. Andrade Neves estão fazendo aquela reforma da BRT, né? Tive que deixar o carro do outro lado daquele terreno da antiga rodoviária. Fui tudo aquele trecho a pé, coloquei aquilo na cabeça. Baiano é bom que você consegue carregar as coisas na cabeça, né? A gente equilibra, a cabeça é chata. E eu peguei aquele monte de coisa, coloquei na cabeça e eu fui andando no Andrade Neves e fazendo uma reflexão. Uma reflexão. Coloquei no carro, falei assim: eu não vou deixar ele vir buscar aqui, eu vou levar para Hortolândia. Cheguei lá de surpresa, bati no portão, ela: nossa, pastor, não precisava trazer aqui. Ela falou assim: o carro quebrou, pastor. Falei: mas quebrou o quê? Aquela parte da água. Falei: o radiador? Isso. Falei: o meu irmão tem oficina de radiador, vamos lá, a gente tira uma foto, já mando para ele e a gente arruma. E eu voltei fazendo uma reflexão. Quantas vezes a gente reclama que a nossa vida não está do jeito que a gente quer e não percebe que na própria comunidade, do nosso lado, tem irmãos que enfrentam uma luta muito maior do que a nossa. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você pode ter dinheiro, você pode ter 10 casas, você pode ter plano previdenciário, você pode ter um aposento, você pode falar assim: pastor, eu vou viver o resto da minha vida ganhando muito bem. Mas ter um filho com uma necessidade especial é uma situação extremamente delicada. Porque tudo o que você faz em função do filho. E eu conversei uma vez com ele e eu fico imaginando a preocupação, porque eu tenho uma filha de 9 anos. E pela ordem natural, eu espero morrer, eu e a Patrícia, nós devemos morrer antes dela. Só que eu espero que ela case, que tenha filhos e que viva também, constitua uma família. E que ninguém precise ficar preocupado em cuidar dela. Agora, se coloque no lugar deles.
Se perder o filho antes, a dor é imensurável. E se você morre e deixa, quem é que vai cuidar? Então, quando a gente começa a fazer essa análise de pessoas que estão na nossa convivência, eu percebo que reclamar porque eu não tenho dinheiro para comprar a roupa que eu quero é ridículo. Que reclamar porque eu não tenho a aparência estética que eu acho que deveria ter, ou porque eu sou gordo demais, ou magro demais, ou porque meu cabelo está caindo, ou está ficando branco. Essas coisas são tão banais diante do sofrimento e da luta de alguns irmãos. E aqui, irmãos, a gente vê Paulo dizendo para a igreja, Deus tem uma vontade. Se você acha que Deus não tem vontade porque o que você está vivendo é difícil, se coloque no lugar deles. E uma vez eu conversando, eu disse para ele assim, você entende, irmão, Josemi, que é a vontade de Deus o que você vive? Ele falou, pastor, plenamente. Eu entendo que Deus quis que ela fosse perfeita até os 10 meses de vida. O dia em que ela foi contaminada pela meningite, nós fizemos tudo o que era possível. Mas que Deus assim o quis, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí? Nós estivemos lá, ele sai 6:30 da manhã, chegou quase 10 horas da noite trabalhando. E quantos outros irmãos no mundo todo passam por dificuldades? Então nós precisamos ter um coração mais grato a Deus, ter um coração mais voltado para Deus e tomar muito, muito cuidado para nós não nos perdermos com os caprichos dessa vida. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas da nossa volta, com as preocupações e esquece da verdadeira espiritualidade. Cuide da sua alma, cuide da sua comunhão com Deus, cuide de conhecer a Deus, para que o dia em que o Senhor te chamar, você esteja preparado. Verso 33 e eu concluo. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que Deus esteja conosco. Esse Deus que ouviu a oração da igreja de Roma, que ouviu a oração do apóstolo Paulo, que deu paz ao coração de Paulo, que deu paz à igreja de Roma, que esse mesmo Deus dê paz a nós. Que esse Deus nos ensine. Eu concluo, irmãos, com 3 ou 4 observações importantes. Primeiro, é saudável reconhecer a vocação e a importância da igreja local. Ele começou dizendo assim, olha, eu conheço a igreja. O que eu ouço de vocês é que vocês têm conhecimento, que vocês têm maturidade. E isso é importante para nós. A nossa igreja é uma igreja boa. Eu não sei qual a percepção que você tem. Às vezes a gente tem um desajuste com um irmão, com outro, e tem aquela tendência de generalizar tudo, né? Ficou chateado com o irmão e pensa assim, a igreja não é boa porque o irmão não é legal. O irmão é uma pessoa, a igreja são vários. E às vezes, uma coisa ou outra que acontece não significa que a igreja não esteja fazendo ou vivendo a vontade de Deus. Mesmo com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, tem uma importância, porque a igreja é vocacionada para levar o evangelho, para expandir o reino de Deus. Segundo, a igreja deve, como comunidade, se preocupar em manter os recursos para o bom andamento de todos os projetos. Isso aqui é importante para nós. O presbítero Fábio, conversando comigo semana passada, falou, pastor, eu estou preocupado. Eu falei, preocupado com o quê? Ele falou, estou preocupado com a nossa igreja. A arrecadação caiu mais de 30%. Eu falei, Fábio, talvez seja a pandemia. Ele falou, pastor, mas os irmãos não estão desempregados. Ele falou, dos irmãos que eu vejo aqui, é um que está desempregado, mas mesmo assim ele deu o dízimo do auxílio emergencial. O que a gente percebe é um descuido, as pessoas parecem que não estão mais preocupadas com aquilo que é material. Então nós temos uma dimensão espiritual, mas nada disso se faz sem recursos. Seja generoso, se preocupe. Terceiro, não devemos fazer planos. Nós devemos fazer planos ao invés de ficar sonhando e não ter atitude. Às vezes você tem algum objetivo na sua vida
Você tem desejo de alguma coisa, mas você não tem atitude. A primeira, ore. O que você deseja? O que você quer fazer? Quais os planos da sua vocação? O seu trabalho, na sua família? Primeiro passo, ore a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Se é isso, como é que eu devo fazer? E tendo feito isso, tenha atitudes. Busque, se qualifique, faça cursos, caminhe em direção daquilo que você tem estabelecido. Em quarto, nós devemos apresentar todas as coisas em oração diante de Deus. Seja pedindo direcionamento, seja agradecendo pelo que Ele tem feito. Então ore a Deus pedindo direção, mas ore a Deus também agradecendo. Eu aprendi a agradecer. A gente enfrenta momentos difíceis. Quando o Fábio veio conversar comigo, eu falei assim, Deus, eu agradeço. Agradeço porque nós tivemos momentos bons, mas agradeço também pelo momento difícil que a gente está passando. Às vezes, são momentos diferentes. Eu conversei com um pastor amigo meu e falei assim, o que aconteceu na sua igreja aí financeiramente mês passado? Porque o meu tesoureiro disse que nós estamos passando um momento difícil. Ele falou, pastor, nós aumentamos e muito a arrecadação. Não entendi. Mas ele paga aluguel. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração tranquilamente. Se falta nesse sentido, tenha gratidão, porque, por exemplo, quantas igrejas sérias, pastores sérios, que pagam aluguel? Às vezes não tem lugar para morar, pastores que pagam aluguel. E às vezes na nossa vida a gente passa por isso. De repente você tem condição, de repente você não tem. E às vezes a gente reclama diante de Deus, Deus, faltou isso, faltou aquilo, mas não agradece quando tem. Então tenha gratidão, agradeça a Deus. Deus, obrigado. Obrigado porque diante desse cenário mundial, nunca faltou pão sobre a minha mesa, nunca faltou os recursos, e Deus continuará cuidando de você. Vamos orar? Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa. Como é bom ser confortado pela Tua palavra. Como é bom ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Como é bom receber a direção do Senhor. Saber que o Senhor tem cuidado da nossa igreja, saber que o Senhor tem cuidado da nossa família, saber que o Senhor continuará realizando a sua vontade. Nos agradecemos ao Senhor por essa trajetória, todas essas semanas em que nós podemos ouvir a Tua palavra, a exposição da carta aos Romanos. Obrigado, Senhor, pela comunhão entre nós, pela comunhão do Teu Espírito, pela direção espiritual. Que o Senhor continue cuidando dessa igreja e que o Teu nome seja sempre glorificado através de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.